Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub. Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais. É mais em tudo. Trilhando a História te convida para conhecer um pouco mais sobre a história do Peru. Estamos aqui em Lima, capital desse grande país, um mosaico de cultura e identidade, claro, muita história para contar. Vamos conhecer um pouco mais sobre os sítios históricos dessa região, suas edificações e também, claro, sua gastronomia. Continue conosco aí em mais um Trilhando a História. Trilhando a História. Caminhando um pouco aqui no sítio histórico de Lima, na parte urbana, é como se a gente estivesse voltando no passado. É um sítio histórico com edificações europeias, claro, colonial. Os espanhóis tentavam trazer um pouco dessa cultura europeia para essa região e cada vez mais tentar ocupar essa localidade com a cultura europeia. A gente está caminhando por algumas ruas, calles, como se fala aqui em Lima, para perceber um pouco desses detalhes arquitetônicos que estão preservados. Lima dá uma grande prova que, por mais que existam terremotos, sismos que derrubem as estruturas antigas, esses terremotos não abalam de maneira alguma a principal estrutura do Peru, que é a sua identidade, sua história e a sua cultura, que eles preservam muito bem. Estamos agora numa ponte antiga chamada Ponte de Trujillo, no passado também chamada de Puente de Piedra. Ela foi construída justamente para se passar de um ponto a outro pelo rio Rímac, que passa bem atrás do Palácio do Governo Presidencial aqui em Lima. Essa ponte foi construída por Francisco Pizarro, logo no início da construção de Lima. Só que era uma ponte de madeira, que não resistiu aos períodos de grande quantidade de chuva aqui na região e às grandes cheias do rio Rímac. Já por volta de 1606 e 1608, foi construída essa ponte em definitivo, Ponte de Trujillo, para então dar passagem de um ponto a outro da cidade aqui de Lima, nessa parte histórica e central. Saímos daquele sítio histórico importante na área urbana de Lima e viemos para Hualla Marca, um templo pré-inca de 200 anos antes de Cristo. E aqui nós estamos numa parte do museu muito importante neste lugar. Nós temos aqui, a partir de algumas escavações, algumas esculturas que foram encontradas a partir dos arqueólogos, típicas dessa civilização Hualla Marca. Aqui também temos ao lado uma múmia que foi encontrada em escavações também aqui nas proximidades, a Terredora, que aproximadamente teria vivido 900 anos depois de Cristo. E o processo de mumificação da população aqui de Hualla ou Hualla Marca é bem semelhante ao de todas as civilizações andinas, dos povos que anteciparam também a civilização inca. A gente percebe algo de muito curioso, que ela ainda mantém-se a grande quantidade de cabelo trançado, e o processo de mumificação foi o que permitiu que ela tivesse esse mínimo estado de conservação. Ainda que você pode encontrar também alguns objetos dessa múmia que foram encontradas junto ao seu casulo, ao seu túmulo.
que são os objetos justamente para tecimento de tecidos e de roupas, de trajes típicos daquela época, por isso Terredora, o nome dessa múmia. É muito comum a gente encontrar vários objetos junto às múmias, objetos em particular relacionados à sua profissão, já que esses povos pré-hispânicos acreditavam que se tinha uma vida após a morte. É possível encontrar no centro da capital, em Lima, aqui no Peru, uma grande estrutura histórica de 200 anos antes de Cristo em meio a essa modernidade, essa grande cidade, esta grande metrópole. Grande metrópole com uma grande história. Essa pirâmide, ela foi construída 200 anos antes de Cristo. O templo ou pirâmide de Hualla Marca, construído por uma etnia dos Huallas, que no passado utilizavam toda essa estrutura, essa grande pirâmide, para ritos religiosos e funerários. Aqui as pessoas eram enterradas, principalmente que faziam parte da nobreza desta etnia, que posteriormente foi dominada pelos incas e consequentemente pelos espanhóis. Toda essa estrutura foi construída de argila e pequenas pedras e tem uma formatação piramidal que se distribui por todo esse quadrilátero aqui no centro histórico de Lima, capital do Peru. Mostra então que além do legado do mundo inca, os peruanos sabem preservar a história que vem muito antes dos próprios incas. Os Huallas, o templo piramidal de Hualla Marca. Quando se faz escavações aqui no Peru, e também, claro, aqui em Lima, é muito comum se encontrar e se ter grandes descobertas, principalmente a partir da prática dos povos pré-incas e incas, que era justamente o processo funerário e de mumificação. Bom, o que a gente visualiza esse grande complexo religioso de Hualla Marca aqui em Lima, no Peru, são as constantes escavações que são realizadas pelo Instituto Cultural Peruano para se ter justamente um estudo mais aprofundado sobre essa etnia de Hualla, que deu origem a essa grande pirâmide, esse templo religioso de Hualla Marca aqui em Lima, no Peru. Então o que vocês estão visualizando são vários sítios arqueológicos que hoje passam justamente por essas escavações. O Peru é um país onde você faz um buraco e encontra muita história. Encontra desde a época pré-hispânica até a época da colonização espanhola, passando pelos incas, não? Vocês que estão agora em Lima, vocês têm aqui pertinho do escritório, não, as ruínas de Hualla Marca, que é uma pirâmide pré-colombina, que já é uma amostra, um botão pequeno de tudo que você encontra na área da costa do Peru. A área da costa do Peru é uma área com culturas pré-colombinas muito importantes, não? Como Paracas, com seus mantos famosos, coloridos, não? Cultura Nazca, onde estão as linhas de Nazca, que são aquelas linhas que você pode olhar desde o avião, não? E são imagens de flora, fauna do Peru. Essa é a sensação que passamos a ter quando estamos em frente ao templo de Hualla Marca, esse grande templo piramidal para os rituais religiosos dessa cultura de Hualla, aqui no centro urbano de Lima, na região do Peru. É impressionante, não apenas a sua beleza, mas a ideia de preservação dessa cultura. Essa grande lição não apenas no passado, dessas civilizações que superaram todas as dificuldades para se construir grandes edificações, mas a luta também do povo peruano em entender que viver do passado, viver da sua história, também traz desenvolvimento, também traz economia e, claro, dignidade de toda essa população. O Trilhando a História não para, por isso nós vamos sair desse templo histórico do passado peruano e vamos para outra região importante também, que fala um pouco sobre a história desse povo aqui em Lima. Vamos lá então trilhar a história.
Trilhando a História deixou aquele sítio arqueológico tão importante daquela pirâmide pré-inca, que preserva a cultura e identidade aqui do Peru, e nos encontramos um sítio histórico urbano aqui de Lima, na Praça de San Martín, um grande herói peruano que a gente vai contar para todos vocês um pouco dessa história de heroísmo e de luta pela independência do Peru. A Praça de San Martín foi construída em junho de 1921, ou seja, toda essa arquitetura e essa engenharia é do século XX, mas não perde a beleza, principalmente pela arquitetura dos prédios que ficam no arredor dessa praça, com a arquitetura neofrancesa e inglesa, mostrando um pouco desse sincretismo e ao mesmo tempo dessa mescla de vários designs e tipos de arquitetura. Mas o principal motivo por nós estarmos aqui na Praça de San Martín é falar um pouco sobre esse grande herói peruano, um caudilho que no passado, junto com Simão Bolívar, tornou independente essa região do vice-reino do Alto Peru. Ou seja, a praça, construída em 1921, representa o aniversário do primeiro centenário da independência do Peru. Esse grande herói peruano que chegou pela região de Paracas, que inclusive idealizou justamente a bandeira do país Peru a partir da imagem que ele teve das aves, flamingos, branco e vermelho naquela região de Paracas, no Oceano Pacífico. Essa praça então homenageia esse grande herói peruano que lutou pela independência do seu país. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje, aqui na Praça Maior, onde começamos a contar um pouco da história desse grande país que é o Peru, aqui na cidade de Lima, a capital deste grande país. Aguardo todos vocês na semana que vem em mais um Trilhando a História. Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub, Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais é mais em tudo. Trilhando a História.